BODB11, fundo da Bocaina Debentures, conhecido aí como BOD, né, pela abreviatura dele. Então, nesse vídeo de hoje, vamos falar aí como é que foi o pagamento do fundo, basicamente, como é que está o processo de emissão, quanto captou, quanto tem nas sobras, e principalmente vamos gastar um pouco mais de tempo falando da parte de rentabilidade, explicando alguns detalhes sobre política de pagamento em fundos de infra. Esse vídeo tá bem legal, espero que vocês gostem. Esse é o canal Estudos em FIIs, né? Para quem não conhece o canal ainda, esse canal a gente foca em estudos em FIPEs e fundos de infra, basicamente. Também demais fundos, mas nosso core seria esse. Esse vídeo não é uma recomendação de investimento, sim uma recomendação de estudos. Então o fundo pagou 10 centavos, né? Aqui a ser debitado na conta dos cotistas, que tem cotas até o dia 30, isso aí vai cair no dia 7 de dezembro. Isso representa um dividend yield de 12,8% anualizado. A cota atual que está negociando no mercado 9,31. Perceba que esse fundo ele está numa descendente, né? Estão abrindo janelas de oportunidade de compra interessantes aqui. O fundo está em processo de captação, né? Então ele já captou na fase de direito de preferência 325 mil cotas e ainda temos muitas cotas, né? Na fase de sobras aqui, cotas remanescentes. Na verdade, mais 10 milhões de cotas aqui na fase de sobras, beleza? Então vamos seguir em frente. Vou focar esse vídeo na parte de rentabilidade e rendimentos. Antes de a gente entrar no detalhe do fundo, né, porque para ver os detalhes desse fundo aqui, eu gostaria de passar um pouco da parte conceitual aqui, né, relativa a FIINFRAs, porque eu vejo que, de fato, existe muita dúvida, né, sobre esse tema aqui. Então, fazendo uma avaliação mais aqui na duration total, por exemplo, de uma carteira, aqui eu coloquei um gráfico, vamos considerar que isso seria o equivalente a uma carteira de 6 anos, né, que é uma carteira muito parecida com o do Bocaina. O Bocaina ele tem uma carteira de 6,5 anos, né, com carrego de PCA mais 8,74, beleza? Isso significa o quê? Que o fundo ele está entregando, né, um histórico de rentabilidade isenta aqui de 16%, né? Então, um dividend yield bastante interessante. Então, o exercício que eu vou fazer é a gente simulando uma similaridade com os dados do fundo, beleza? Então, esse exercício é um exercício mais lúdico, né? Eu carreguei aqui com valores reais a simulação, mas é mais para demonstrar onde é que estão os ganhos e as perdas de um FIINFRA, né? Então, basicamente, no eixo X, a gente tem a duration aqui, digamos que essa duration é de 6 anos, foi a duration simulada aqui. No eixo Y, a gente tem o valor, a valorização. Bom, para critério, né, de pagamento, como esse é um exercício lúdico, né, as barrinhas verdes representam um principal. Então, digamos que você investiu um principal de 10 mil reais aqui, né? E você vai carregar isso aí durante 6 anos, que seria um prazo médio equivalente da duration desse fundo aí. Ou seja, se você pretende ficar com esse fundo, né, fazer carrego nele para fazer rentabilização. No final, a gente vai falar como é que ficaria a sua rentabilidade nessas situações, investindo ou não, reinvestindo os seus proventos, né? Mas o ponto central é isso aqui. Eu quero que a gente estude e entenda bem esse ponto aqui. Então, uma vez que seu principal está investido no fundo, ele vai começar a rentabilizar. Qual é a rentabilidade principal aqui? É o carrego. O carrego é constituído do quê? Uma fração de PCA e outra fração de spread. Então, aqui está o carrego acumulado, está bem? A partir do... Como vai avançando a duração do fundo, o seu carrego ele vai se acumulando aqui, né? Considerando que você não reinvestiu os dividendos do principal. Senão, a sua barrinha verde, né, estaria bem diferente. Ela estaria subindo e a barrinha amarela subindo junto. Então, basicamente, a gente está considerando, né, nesse exercício lúdico aqui, como seria a progressão acumulada do carrego IPCA mais spread até o final da duration do fundo, para um investimento de 10 mil reais. Bom, a principal notícia que a gente tem com isso, né, é que a gente fazendo esse exercício aqui, numa fase, por exemplo, de fruição, sem reinvestir os proventos, né, a essa taxa que o fundo tem pago, considerando que isso vai se reproduzir no futuro, né, ou seja, esse total investido de principal que a gente colocou, 10 mil, ele renderia na parcela carrego, IPCA mais spread, 14.363, totalizando aí 24 mil reais ao final. Então, ao final dessa duration de 6 anos, por exemplo, você teria em mãos 24 mil reais, ok? Então, o ponto central aqui é a gente entender como que é a prática quando a gente está exposto num fundo,
né? E quando a gente tem a exposição à duration da curva de juros. Eu quero que isso fique bem claro, porque na prática esses fundos são marcados a mercado, como são fundos de alta liquidez, todas as debêntures são remarcadas dia a dia e precificadas a mercado. Então ocorre o mesmo fenômeno que temos no Tesouro Direto, que é o fenômeno de marcação a mercado diária das debêntures. Isso a gente tem vistas nessa curva marrom. Então o que acontece é que essa marcação a mercado faz com que o VP do fundo varie, pois as debêntures são remarcadas a mercado, então existe essa variação. Então, se a NTNB está subindo, o valor do título está caindo, né, remarcado para baixo. O contrário também é verdadeiro. É aquela balança com a qual a gente já viu várias vezes aqui no fundo. Mas eu não vou perder muito tempo com isso, que eu sei que vocês já estão bem a par desse tema aqui. O ponto central é o seguinte: digamos que quando a marcação a mercado está positiva, que seria esse início da curva, agora acompanha junto comigo, né? Então você investiu lá seus 10 mil, você está tendo uma parte amarelinha, que é o carrego, o spread IPCA mais spread, seu carrego de carteira, mas as NTNBs estão jogando a favor, o juro real está baixando, o valor dos títulos então subindo. O que acontece? O fundo tem as debêntures remarcadas para cima, então você tem marcação a mercado positiva, que está como verde, verde escuro, ou seja, esse verde escuro seria um ganho de marcação ao mercado, esse laranjado, uma perda de marcação ao mercado, ok? Isso acontece diariamente, né? Esses fundos têm a cota diária, como eu falei para vocês, vou mostrar onde que a gente vê isso. Então, beleza, digamos que o fundo passou por um período de marcação ao mercado positiva, de NTNBs boas, né? Ele está fazendo o quê? Ele está carregando o caixa do fundo, carregando o VP do fundo, o valor patrimonial, na verdade. Ou seja, nesse período que o fundo está com marcação ao mercado jogando a favor, ele pode optar por várias opções. Ele pode distribuir isso para os cotistas, ele pode fazer reservas, né? Mas enfim, isso estará constando aí como parte do VP dele. Lembrando que esses fundos são regime competência, não caixa, então o fundo não tem nenhuma obrigação de entregar essa parcela aqui verdezinha para cima, na verdade. Então, o que o fundo tem obrigatoriedade de entregar no regime competência ao final do período, o fundo se compromete a entregar basicamente todos os fundos, né? Ele vai te entregar o carrego da carteira IPCA mais spread ao final da duration. Isso sim é garantido, que é esses 24 mil que a gente viu aqui. Então, se você carregar até o final, você vai estar exposto, né, à curva real de juros, a duration da curva real de juros, e você vai capturar o seu resultado aqui no vencimento, beleza? Mas, né, na prática, no dia a dia, não é bem assim. A gente às vezes acaba vendendo o título um pouco antes ou comprando no meio do caminho. Então, eu queria que vocês entendessem as flutuações aqui. Veja, como a gente viu aqui, o fundo pode estar sendo favorecido, né, por marcação ao mercado, ou ele pode estar sendo penalizado por marcação ao mercado, que são essas barras laranjas. Então, nesse exercício que eu coloquei para vocês, né, veja, quando o fundo está sofrendo penalidade por marcação ao mercado, certamente a distribuição dele não vai conseguir ser a mesma. Então, ele vai se utilizar normalmente da seguinte ferramenta: ele vai utilizar de reservas geradas em períodos anteriores, né? E basicamente é isso que os fundos fazem. Ou ele vai distribuir um pouco a menos, né? É isso que os fundos, via de regra, fazem, né? Mas pode acontecer situações também durante o duration da carteira aqui, em que o fundo, por exemplo, passando numa situação atípica, passando numa situação, por exemplo, de marcação ao mercado jogando contra, abertura de spread, aumento de risco no mercado, abertura significativa de spreads, ou seja, o fundo passou por algum evento atípico, né? O fundo, né, tem a liberalidade, em sendo regime competência também, de optar por fazer distribuição do principal, né? Então, aqui eu coloquei um exemplo disso, né? Por exemplo, nesse afundamento que a gente está tendo aqui, por exemplo, NTNB jogando contra, IPCA mais baixo, né? O fundo, nesse mês, teria menos a distribuir. O fundo pode, sim, optar, né, por distribuir parte dos rendimentos, né, com o viés de amortização de principal. Então, existe a amortização de rendimento, que é o amarelo claro aqui, e essa aqui sim poderia ser uma amortização de principal. Os FIPEs fazem muito isso, né? Então, nos FIPEs a gente tem praticamente todos os fundos, a gente tem esse cash flow, a gente tem essa distribuição de fluxo de caixa, né? Nos FIINFRAs, cada um trata com uma particularidade, uma liberalidade. Tem fundo que ele faz uma distribuição pontual do principal quando precisa, tem fundo que não faz. E aí vem as grandes perguntas. Ah, mas o fundo distribuiu aqui um pedaço principal, então o fundo vai acabar. Então a grande resposta é não, o fundo não vai acabar, né? Porque veja, nesse exemplo que eu coloquei para vocês, logicamente o VP do fundo, né, e o próprio principal, ele é constituído pelo caixa, em suma. Então por isso que a gente vê naquela Datacom e DataX
os VPs do fundo caindo, porque ele distribuiu caixa. Da mesma forma que ele distribuiu caixa, ele pode gerar caixa através de N ferramentas. Uma delas seria, por exemplo, ganho de capital, por compressão de spread, por venda com ágio, enfim, existem diversas ferramentas dentro de FIINFRA para fazer ganho de capital. Então, eu considerei isso como barra azul. Digamos que aqui nesse mês específico o fundo distribuiu um pouquinho de principal, mas nos meses seguintes ele fez ganhos de capital, então o principal dele volta a subir para a barrinha que estava antes, né? O patrimonial dele, basicamente, o principal aqui. Então, essa é a dinâmica, mas o mais importante de tudo, esses fundos aqui, na minha visão, a gente não fica olhando o fundo nem mês a mês como é que está indo, né? O importante é a gente sempre olhar, assim, por exemplo, boas taxas de carrego, o fundo tem um IPCA+, ele tem um spread bom. O fundo faz originação, que é o caso da Boqueina, né? Ele consegue spreads melhores, ele consegue um carrego melhor da carteira, né? O fundo faz gestão ativa? Faz vendas com compressão de spread, né? Então consegue fazer ganho de capital, que é o que a gente está vendo aqui. Então, o fundo, em média, no geral, ele vai te distribuir lá no final, basicamente, um equivalente a carteira dele é o carrego da carteira, né? Por quê? Porque ele está em exposição direta à duration na curva de juros, né? Então, recentemente, eu até fiquei com umas dúvidas e acabei entrando em contato com o RI desse fundo, né? Para tirar algumas dúvidas que eu tinha. E, assim, fui muito bem atendido, tá, pessoal, pelo RI desse fundo. Inclusive, foi o sócio, né? O Gabriel que me respondeu aqui. E, basicamente, muito interessante. Parte do resumo da resposta dele eu coloquei aqui sobre alguns temas de dúvida, né? Então, basicamente, o Boqueina, ele faz o seguinte, o foco dele é, logicamente, prover sempre um pagamento mensal, independente de onde esteja a cota patrimonial. Então, por quê? Por isso que eu mostrei para vocês na forma gráfica aqui. Ele trabalha a exposição à curva de juros. Eu quis mostrar isso de uma forma um pouquinho mais lúdica, né, para que fique claro para todos que, ao final de tudo, o fundo busca pagar o equivalente do carrego, beleza? Então, aqui, logicamente, o patrimônio, como a gente viu bem aqui, tudo sai do patrimonial. Então, se saiu o caixa do fundo para fazer um pagamento, o patrimonial é reduzido, mas isso não quer dizer que o fundo vai acabar, porque existe reposição, né? O fundo acaba rendendo, pagamentos seguem ocorrendo, tem ganhos por gestão ativa, tem N ganhos aqui que fazem perfazer esse resultado que a gente vê no acumulado do fundo. Então, isso fica muito claro quando o fundo, desde o início, se você bate o olho aqui, 2022, o fundo performando, né, de forma bem interessante, acima das NTNBs. 2023, também performando muito acima das NTNBs, sem considerar, né, gross up, ou seja, as NTNBs você vai pagar a regressiva, 22 até 15% de imposto, né? Então, esse 16% se transformaria em muito mais quando a gente considera isenção de imposto. Então, entendo dito isto, vamos olhar um pouquinho a rentabilidade do fundo, né, e como que isso se comportou no último relatório. Então, o fundo, né, como eu falei para vocês, ele pagou 10 centavos, né? Nos últimos 2 meses, existe uma particularidade aqui, como eu falei para vocês, em alguns momentos o fundo se faz de utilização do principal, né, ou seja, ele dá uma parcela do principal aqui, e depois, na sequência, ele volta a pagar a título de amortização de rendimentos. Então, isso pode acontecer, né? O fundo paga em algum mês pontual por amortização de principal, em outro mês ele paga por amortização de rendimentos. Desde que o VP do fundo, a gente acompanha ele, né? Então, você percebe que o VP do fundo não se dissolveu por o fundo ter feito isso, né? Pelo contrário, ele conseguiu, mesmo distribuindo parte do principal, ele consegue manter um nível de IVP bem interessante. Isso se provou bastante verdadeiro nesse período aqui, onde a gente passou, né, pela parte da deflação, que foi o período do ano passado aqui. Então, o fundo, o que ele conseguiu? Distribuiu parte, né, do VP nesse período, mas ele conseguiu realmente estabilizar o nível de VP dele aqui, fazendo gestão ativa, fazendo outros ganhos. Beleza, pessoal? Então, olhar esses fundos é sempre olhar ao longo prazo, né? Se a gente olha a situação atual do fundo, né? Ele iniciou o mês lá com 9,16 de VP, hoje já está com 9,40, né? Então, se você considerar, veja quantos meses de reserva, por exemplo, teriam sido gerados aqui, basicamente por efeito marcação a mercado. Então, beleza, eu espero que tenha ficado bem claro para vocês essa parte aqui da dinâmica de funcionamento do fundo, né? Coloquei aqui mais detalhes no gráfico, os momentos que o fundo distribuiu o principal, o momento que ele distribuiu rendimentos, mas a moral da história é que tudo isso converge para o carrego da carteira no longo prazo. Então, beleza, se você recebeu um pouquinho do principal antes, né?
está recebendo esse principal pode ser reposto durante o meio do caminho, né, durante o andamento do fundo, né, e essa que é a tônica desses fundos aqui. Se você tivesse reinvestido os seus dividendos naquele exercício dos 10 mil mais 14 mil, né, a gente teria um cenário bem diferente, a gente teria 40 mil reais ao final, né, desse período da duration dos 6 anos. Então esse fundo aqui eu coloquei de forma mais lúdica, né, para a gente analisar bem como é que funciona o mecanismo de pagamento desses fundos. Eu espero que tenha ajudado um pouco a esclarecer algumas coisas, né, no nosso entendimento com relação a esse aspecto, porque eu vejo que ainda existem muitas dúvidas, tá? Então fica por aí o vídeo de hoje, o fundo da Boqueina, e um grande abraço, até o próximo